Nesta etapa do processo, o seu modelo já deve estar mais ou menos como este. Deixa eu deixar ele uma cor mais cinzentada aqui. Então, seu modelo deve estar parecido com isso. Caso ele não esteja, eu recomendo muito que você refaça as aulas anteriores, pois é esse processo de refação que vai te ajudar a encontrar os erros e corrigir e a aprimorar sua modelagem e adquirir mais técnica também na hora da modelagem. Então agora nós faremos o refinamento. Então nós vamos fazer a boca, olhos, nariz e o que mais precisar para finalizarmos essa parte externa do personagem e depois para que possamos fazer a parte interna. Vou agora voltar aqui minhas imagens de referência. One Ideal. Então nós temos aqui. Muito bem, eu esqueci de fazer esta pequena barbatana dorsal aqui. Então nós vamos fazer ela agora rapidamente. Relembrando a aula anterior, então, eu vou procurar os polígonos referentes à localização dela. Então, são esses daqui. Vamos aproximar ali. Pressionando F4 eu tenho a visualização das edges. Então, nós vamos adicionar agora aqui um inset, que vai criar essa nova estrutura de polígonos aqui dentro do que está selecionado. Eu posso suavizar um pouco essas edges, trazendo elas um pouquinho mais para frente aqui, para que não fique esse quadrado perfeito. Então agora nós temos uma forma mais semelhante ali. E com esses polígonos internos selecionados, eu vou adicionar um bevel, zerando esses valores. Clicando com o botão direito eu posso zerar os valores dessas caixas. E seguindo a nossa referência aqui, com tecla Alt X para ficar transparente, eu vou deixar da altura necessária para a modelagem. Vou aproximar aqui também na vista topo, diminuir o valor de baixo aqui do bevel, que ele vai encurtar, ele vai diminuir a escala dessas faces. Uma outra forma de fazer isso, se você não tiver o 3D Studio Max ou estiver utilizando qualquer outro software, você pode simplesmente aplicar um Extrude, que tem, acredito que na maioria dos softwares 3D, e depois aplicar uma escala normal. Com a ferramenta de escala você consegue diminuir esses polígonos, assim como eu havia feito com o bevel. Então agora nós vamos arrumar aqui a ponta, vamos alinhar bem esses vértices. Muito bem. E eu vou adicionar uma nova subdivisão aqui com o Connect. Então, selecionando todas as edges paralelas, vamos adicionar aqui e puxar um pouquinho para frente. Então, já ficou no formato da pequena nadadeira dorsal do tubarão. Agora, nós vamos subdividir um pouco mais essa malha. Como nós vemos aqui, os meus polígonos eles estão meio retangulares, então eu posso adicionar mais alguns níveis de subdivisão aqui. Não com o Turbo Smoosh, porque ele vai criar muitas linhas na horizontal também. E eu preciso de mais cortes na vertical do que na horizontal. Então nós vamos fazer manualmente. Então aqui no Edit Poly ainda, eu vou selecionar essas edges principais aqui do corpo do tubarão. Aqui um a um mesmo. E vou clicar em Ring, que ele vai pegar toda a volta desses polígonos, dessas edges que estavam selecionadas. E eu posso tanto adicionar um Connect, como, preferencialmente, adicionar um Flow Connect. Que assim, todas essas novas edges selecionadas, nós conseguiremos ver bem aqui na ponta, elas já criam uma suavização melhor na malha. Se eu adicionar apenas um Connect, não vai criar isso, aí eu teria que fazer manualmente. Então em Flow Connect já fica mais fluida a criação dessas novas edges aqui. Eu posso, nessa parte da cabeça, subdividir mais uma vez aqui esses dois polígonos antes da ponta do focinho do nosso personagem. Eu também posso criar mais uma subdivisão aqui, onde nós pegamos o meio das nadadeiras. E esse corte ajudará nós a fazermos a boca do tubarão. Então eu vou criar mais um Flow Connect aqui. E agora, nessa parte do focinho,
eu posso selecionar essas edges da frente aqui, essas 4 edges, clicando no ring, e também vamos adicionar um Flow Connect. Muito bem, assim nós já teremos muito mais polígonos para trabalhar. E agora aqui na parte de cima, que nós temos esses retângulos gigantescos, nós também vamos adicionar um ring e um Flow Connect, que ele vai criar uma subdivisão melhor aqui para o nosso personagem. Muito bem. Eu posso adicionar aqui nessas nadadeiras maior também, nadadeiras maiores, também um Flow Connect. Assim nós garantiremos mais polígonos para auxiliar na animação do personagem. E agora vamos ver como o modelo está ficando com Turbo Smush. Como vocês podem ver, nós temos uns amassados aqui na malha, isso é fácil de corrigir. E agora nós vamos primeiro fazer a boca do personagem para que depois possamos adicionar o modificador de simetria e faremos essas correções simultaneamente dos dois lados do tubarão. Então, voltaremos aqui agora. A tecla Ctrl X ela elimina as barras para uma melhor visualização do modelo do personagem e ela tanto tira quanto volta. Ctrl X. Então eu vou desabilitar agora aqui o Turbo Smush. E para a boca do tubarão, eu vou utilizar aqui a minha vista lateral, pressionando as teclas Alt X novamente para deixarmos ele transparente. Eu já vejo aqui que eu tenho uns polígonos bem localizados aqui para a boca. Como nós criamos uma edge já aqui em cima da boca, quando estávamos fazendo o modelo base do tubarão, então eu já tenho aqui meus polígonos bem localizados. Eu vou apenas afastar um pouco esses vértices para criar um loop melhor na malha aqui. Vou selecionar esses polígonos ao redor da boca. Então, na minha perspectiva aqui, eu garanto que está selecionado dos dois lados corretamente. E agora eu vou adicionar um inset aqui também. Então eu vou cuidar para não ficar essa deformação aqui. Ok, eu posso adicionar um relax, clicando nesse botão em settings, para que tenha uma suavização melhor dos cantos da boca. Eu vou até aumentar a seleção aqui em grow, para que esse relax seja aplicado em tudo. Ok, agora que nós vamos voltar a seleção só nessa parte interna da boca, eu posso deletar esses polígonos. Então nós faremos a boca do tubarão um pouco aberta, para que fique fácil a modelagem da mandíbula dele com os dentes e tal. Agora eu vou corrigir a localização desses vértices, a posição deles, vou trazer um pouco mais para frente aqui, mantendo a boca do tubarão aberta. Vamos ajustar aqui embaixo também. Muito bem, são pequenos ajustes. E agora nós vamos refinar um pouco mais essa boca aqui, fazendo... Isso que é bom sempre passarmos a seleção para pegar tanto os polígonos da frente quanto os de trás. Fazendo uma leve manipulação aqui para dentro dela. Então eu vou selecionar aqui o modo... Eu vou escolher o modo de seleção de borda. Clicar na boca, como é um buraco aberto, uma borda aberta, já será tudo selecionado. E agora clicando no botão de escala, nós vamos pressionar a tecla Shift e diminuir a escala dessas edges selecionadas. Dessa forma já vai criar um contorno melhor aqui da boca. Eu vou mover um pouco para trás e agora nós já temos o lábio interno, mais ou menos, do tubarão. Eu posso fazer agora para dentro também com a tecla Shift, aumentar um pouco a escala apenas no eixo Z e depois apenas no eixo Y. Agora levando um pouco mais para dentro, nós temos uma caída melhor ali do lábio da boca na parte interna. Muito bem.
Eu vou selecionar agora essa edge paralela aqui, clicando em essa daqui, clicando em Ring, nós faremos a seleção de todo o contorno da boca. E eu vou adicionar aqui também um Flow Connect. Aí na animação isso vai ajudar bastante a que tenhamos um movimento mais legal dos lábios. Vou fazer mais um pequeno ajuste aqui na parte interna da boca, selecionando todo o contorno de edges. Vou aumentar um pouco a escala para levar essa parte de cima mais para cima. Muito bem, com a boca do personagem semi-modelada aí, nós vamos fazer mais alguns ajustes aqui na cauda. Então eu vou fazer mais alguns cortes nesses polígonos utilizando a ferramenta Cut. Eu posso clicar em um vértice aqui de baixo e mover até o de cima. Nós vamos criar alguns cortes para fechar essas áreas que ficaram abertas aqui da cauda. Vou fazer isso do outro lado também, já que eu não estou utilizando o modificador de simetria por enquanto. Certo? E eu posso fazer mais alguns cortes aqui para que não tenhamos faces triangulares. Então, como vocês podem ver, nós teríamos uma face triangular aqui e fazendo mais esse corte e movendo um pouco esse vértice para dentro, nós temos uma face quadrada, onde antes era uma face triangular. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. E agora a mesma coisa aqui na parte de dentro. Eu posso simplesmente também selecionar a nova edge criada. Deixa eu desabilitar aqui a visualização para facilitar a visibilidade. E posso clicar em Relax também, que ele já vai fazer essa suavização e eu terei um polígono a mais aqui ao invés de um triângulo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Existem várias formas de fazer esse corte também. Eu posso selecionar todas as edges em paralelo e adicionar um Connect e já clicar em Relax. Vou fazer isso do outro lado também com o Ring. Não, com o Ring não. Então vamos selecionar aqui e agora com o Connect e o Relax nós não temos mais triângulos nessa parte da cauda. Nós vamos fazer também agora mais pelo menos 2 cortes aqui na parte interna da cauda. Então eu vou selecionar aqui Ring, nós pegamos os dois lados, vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. A minha parte de baixo que ela fez uma seleção que trouxe para cá, então eu vou na vista lateral do meu tubarão e vou fazer essa seleção das edges que eu quero manualmente. Sempre conferindo se os dois lados estão sendo selecionados. Muito bem, temos os polígonos corretos aqui selecionados. E agora eu posso aplicar um Connect com 2 conexões. Assim ficará mais bem subdividida essa parte da cauda. E eu também posso fazer mais uma subdivisão lateral aqui. Então, clicando em Ring, tenho toda a seleção. E posso aplicar mais um Connect com uma subdivisão. Muito bem. Então nós já temos agora a cauda um pouco mais detalhada. Eu vou adicionar também mais um Connect aqui, que nós temos esses polígonos bem separados. Então vamos aplicar um Connect normal aqui. Muito bem, já temos mais um corte aí. E agora nós voltaremos para a face do tubarão. Então, para criarmos os olhos e nariz, eu vou adicionar novamente o modificador de simetria nele para que possamos fazer essa alteração apenas de um lado e ela se replique do outro lado. Para isso eu vou selecionar todos os polígonos de um lado do tubarão. Então nós vamos aqui para a vista frontal. Deixa eu desabilitar a janela. E com muito cuidado
eu vou selecionar apenas uma metade do tubarão. Então aqui e aqui. Agora nós temos que dar um zoom bem legal aqui, ir conferindo que estão todos os menores polígonos estão sendo selecionados. Vamos mudar aqui a vista frontal para a parte de trás do tubarão também, conferirmos se está correta essa seleção. Muito bem, então estamos com exatamente metade do tubarão selecionado. Eu posso deletar essa parte e agora adicionar o meu modificador de simetria aqui. Vamos procurar simetria. Ficou muito bonito o meu modelo assim. E nós vamos alterar agora aqui o eixo dele de X, no caso do meu tubarão para Z. O caso de vocês pode variar, e se de repente seu personagem desaparecer, você desmarca ou marca o flip, que ele volta a aparecer. Ele desaparece porque a simetria está sendo agida do lado que não tem nada para o lado que tem alguma coisa. E dessa forma nós copiamos os dois lados iguais, então eu posso habilitar aqui para mostrar o resultado final, e se eu fizer uma modificação na malha do lado laranja do personagem, o outro lado fará automaticamente a mesma modificação. Então agora nós vamos corrigir essa parte, nós podemos ver aqui que está mais aprofundada. Eu vou utilizar aqui o Soft Selection, diminuindo esse valor para que a alteração que eu fizer ela haja tanto sobre o vértice selecionado quanto aos que estão próximos a ele. Então eu vou mover manualmente mesmo aqui esses vértices para uma posição mais confortável aqui, em que não deforme o meu personagem. Posso fazer isso também sem o Soft Selection, para um ajustezinho mais fino. Muito bem, vou fazer aqui com a parte de baixo também, que eu vi que ficou um pouco amassada. Certo. Vamos ajustar mais um pouco aqui. Muito bem. Então agora, na nossa vista lateral, eu vou pressionar a tecla Alt X novamente para ver onde está o olho do meu tubarão, o nariz, de acordo com a referência. Então eu vou selecionar, vou escolher um polígono aqui que mais se encaixa na parte onde está o olho, ajustar esses vértices para criar um quadrado ao redor do olho. Eu vou arrastar alguns outros vértices também para deixar mais fluido essa movimentação de vértices que eu estou fazendo. Vamos suavizar, distribuir melhor aqui esses vértices, ok. E agora, selecionando este polígono do olho, eu vou adicionar um inset aqui. Nós vamos criar mais um conjunto de polígonos. Então eu vou adicionar um valor baixo aqui, apenas para criar um polígono interno dentro desse polígono selecionado. Vou dar OK. E agora com o Extrude nós levaremos essa face mais para dentro, criando assim um buraquinho. E eu posso diminuir com a ferramenta de escala também. Muito bem, então nós criamos um quadrado aqui no lugar do olho. Deixa eu desabilitar a transparência do personagem. Mas ao habilitarmos a suavização da malha, nós veremos que ficará um círculo aí onde nós colocaremos o olho do tubarão. Certo? Faremos a mesma coisa agora para as narinas dele. Então eu vou desabilitar suavização aqui. Voltar na minha vista lateral, pressionando o Alt X. Nós temos aqui a visibilidade do tubarão. Eu vou escolher o polígono que mais se enquadra, fique mais próximo aqui da narina. Vamos tentar fugir desse looping criado para a boca, esse contorno de polígonos. Então nós vamos criar nossa narina a partir deste polígono. O mais ideal seria talvez o polígono de baixo, mas como ele faz parte desse looping de polígonos ao redor da boca, nós podemos ter algumas deformações no nariz ao animar a boca do personagem. Então eu vou mover
pouco para baixo esse polígono, nós vamos adicionar aqui um inset nele também. Ok, eu vou diminuir com a escala esse novo polígono inserido. Descer ele um pouco mais também. Vamos aqui para a nossa perspectiva, que fique mais fácil a visualização. Alt X para tirar a transparência. Agora eu vou ajustar aqui, trazendo essas edges mais para dentro para formar bem um quadrado mesmo, e não um retângulo como está. Muito bem. Agora, selecionando esta parte de dentro aqui, eu vou adicionar mais um inset com um valor bem baixo aqui. Nós vamos inserir um novo polígono dentro desse. Ok. E agora aplicaremos um extrude para dentro. Isso, desta forma. Então, nós criamos aqui o buraco da narina. E ao habilitarmos o Turbo Smoosh, nós veremos que temos os buraquinhos ali da narina do meu tubarão. Posso ajustar melhor esses vértices aqui, para ter um formato mais ergonômico. Muito bem. Então agora ficaram faltando as guelras do tubarão. Nós vamos criar esses cortes, que é por onde sai a água respirada pelo tubarão. E para isso nós vamos fazer mais subdivisões nesta área, onde ficarão as guelras. Essas subdivisões serão boas também para na hora da movimentação do tubarão, são elas que vão garantir aquelas dobrinhas de pele que nós temos acima da cabeça e abaixo aqui no pescoço do tubarão. Então, vamos pressionar a tecla Alt X para vermos a referência. Eu vou desabilitar aqui o Turbo Smoosh. E agora nós vamos fazer esses cortes nessas edges, que são onde ficarão localizadas as guelras do tubarão. Eu vou utilizar aqui o Connect. Nós temos aqui 4 guelras, então eu vou precisar de 8 linhas de polígonos. Eu posso criar tanto com o Connect mais rapidamente aqui. Tenho 4 linhas aqui, 4 linhas aqui. Como eu posso fazer também com o Flow Connect, que vai garantir uma fluidez melhor da malha. Então eu selecionei ali, agora vamos dar um ring com esses novos polígonos selecionados em Flow Connect. Já temos aqui também as 8 linhas. Eu vou selecionar agora esses conjuntos de polígonos novos criados. Então vamos pegar mais ou menos essa faixa de polígonos. Vamos selecionar uma sim e uma não dentro desses novos criados. E agora, na minha vista de perspectiva aqui, posso pressionar F4 para ver as edges. Eu vou rotacionar um pouquinho esses polígonos, de forma com que a face selecionada fique um pouco voltada para trás. Vejam que meu modo de seleção aqui está para usar o pivô central do que está selecionado. Se eu estiver com esse modo de seleção, eu vou acabar girando tudo de uma vez, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que essa rotação ela funcione de uma maneira mais ordenada só no que está selecionado. Então, modificando aqui em cima, nós conseguimos isso. Muito bem. Então, eu já tenho aqui o espaço para as minhas guelras. Eu posso criar agora um inset aqui. Nós vamos adicionar um novo conjunto de polígonos dentro desses que estão selecionados. Muito bem. E eu vou agora adicionar um extrude para fazermos o buraco dessas guelras, que é por onde vai ser a água do tubarão. Vou ajustar um pouquinho mais para dentro aqui. Ok. E por fim, nós selecionaremos todo esse conjunto de edges que passam por dentro dos buracos criados. Nós vamos clicar aqui em Ring. Então nós temos uma seleção da parte interna aqui da guelra, só dessas edges paralelas. E eu vou adicionar mais um Flow Connect aqui.
para que nós possamos suavizar um pouco mais essa parte de cima, onde está sendo feito o corte das guelras. Então vamos ver como está ficando aqui com o Turbo Smooth aplicado. Vamos ver do outro lado. Então nós temos aqui os buracos para as guelras do meu tubarão. Eles estão bem uniformes, parecem uns buraquinhos de janela. Agora nós vamos suavizar um pouco isso, fazendo alguns ajustes nos vértices e tal. Então eu vou voltar aqui para a minha vista lateral, vou desabilitar a visualização das edges, a subdivisão, também posso desabilitar a simetria. E agora, selecionando os vértices desses polígonos, eu vou arredondar um pouco mais essa área das guelras. No tubarão ela é mais arredondada assim. E agora aqui nas partes de cima e de baixo dessas guelras nós vamos aplicar um Relax. Podemos aplicar um valor bem baixo, tipo 0,3. Ok. E vamos selecionar essas faces internas aqui. E aí lá na vista de perspectiva, podemos trazê-los um pouco mais para trás, fechando levemente essas guelras. Ao habilitarmos o Turbo Smooth, nós vemos que está um pouco melhor já essa área. Então agora nós vamos simplesmente suavizar mais alguns contornos aqui, mas com uma ferramenta do 3D Studio Max, que talvez não esteja presente em outros softwares, mas que também pode ser feito de um modo manual essa suavização. Eu vou utilizar aqui o Freeform dentro do Toggle Ribbon. Eu preciso estar com o Edit Poly selecionado e nós temos aqui a ferramenta de Relax Software. Então eu vou pintar este relaxamento da malha onde eu achar necessário, essa suavização da malha. Então eu vou suavizar um pouco as pontas aqui para tirar esses artefatos estranhos de modelagem. Aqui embaixo também. Segurando as teclas Ctrl Alt, Shift Alt eu consigo aumentar ou diminuir a intensidade. E Shift Ctrl aumentar ou diminuir o tamanho do meu pincel. Suavizar um pouco a bochecha aqui do personagem. Essa nadadeira ela está com vários artefatos, vários amassos estranhos aqui, então vamos dar uma suavizada nela de leve. Vamos suavizar um pouco aqui também a barbatana dorsal. Assim como essa área da cauda, onde nós criamos os cortes, mais cortes necessários lá. Caso você não tenha essa ferramenta, você pode selecionar os vértices e aplicar um Relax ou algum outro método de suavização que tenha no software que você está utilizando, caso não seja o 3D Studio Max. Muito bem. Vou manter somente meu tubarão aqui, esconder as referências. E agora vamos dar uma boa olhada ao todo redor dele.
ver se não tem mais nenhum erro aparente. Já estamos com o Turbo Smooth aplicado aqui. Certo, então aparentemente estamos com toda a modelagem base já do tubarão pronta. O que nós faremos agora é a parte interna da boca do tubarão, com os dentes e tal, nesta próxima aula. Vou fazer apenas um pequeno ajuste aqui nas costas, que tem acabou suavizando muito essa área. Então vou selecionar os vértices referentes a essa área, vou adicionar aqui um Soft Selection, para que a modificação que eu faço nos vértices selecionados sejam aplicadas também nos vértices próximos. E vou subir um pouco aqui, ajustando corretamente a suavização dessas áreas. Certo, já melhorou bem. E é isso. Volto a afirmar, se o seu modelo não está desta forma, está com vários erros na modelagem e tal, se você não conseguiu atingir esse resultado, eu aconselho que vocês recomecem a modelagem, pois é uma forma ótima de praticar. Quanto mais vezes você modelar o mesmo modelo, o mesmo personagem ou objeto, mais vocês vão adquirindo o conhecimento e a prática, principalmente desta modelagem. E agora, na próxima aula, nós faremos essa parte interna da boca com os dentes do tubarão.